Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas, tudo certo com vocês? Seguinte, aqui então nós vamos agora começar a nossa aula de circuitos. Já comecei que vai ser uma aula um pouquinho mais longa que o esperado. Eu vou deixar aqui para vocês, tá? Em cada capítulo, cada divisão mais ou menos da aula, o tempo que vocês podem encontrar. E também para quem estiver assistindo no YouTube, eu vou colocar em capítulos também para ajudar vocês. Então vocês podem se achar melhor, tá? Caso queiram revisar uma parte específica ou queiram voltar em algum assunto, tá? Eu vou deixar bem separadinho para vocês. Então, gente, começando aqui a nossa aula de circuitos, começar do começo, né? Definição. Circuito, em sua forma mais simples, são caminhos fechados por onde a corrente elétrica irá passar. Para quem não lembra, tá? Nós temos 4 conceitos principais que a gente estava vendo lá na primeira lei de Ohm, no comecinho de eletrodinâmica, tá? Que era justamente o conceito de corrente, que era o fluxo de elétrons livres e ordenados, tá? Que surgia justamente do nosso próximo conceito de tensão, que é basicamente a diferença de potencial entre um ponto e outro e justamente a origem da corrente. Vocês não têm como ter corrente sem ter diferença de potencial, tá? E a resistência, que é a propriedade dos materiais em resistir à passagem dessa corrente. E por último, e talvez mais simples, nós temos a potência, que é a energia dissipada ou também a energia consumida por um aparelho eletrônico para fazer alguma função dele, tá? Então, nos refamiliarizamos com conceitos antigos, agora trago para vocês conceitos novos, tá? O primeiro de tudo é que é o seguinte, gurizada, tá? Embora a gente tenha falado nas nossas aulas, e como mostra aqui nesse videozinho, tá? Os elétrons, eles fluem, tá? A corrente, ela flui do negativo para o positivo, nem sempre se teve esse entendimento. Antes da descoberta dos elétrons, se acreditava que era o contrário. Se acreditava que, na verdade, a corrente ela saía do polo positivo e ia em direção ao negativo, tá? Porém, por convenção, tá? Após o descobrimento da realidade, por assim dizer, ficou acordado de se usar ainda essa antiga noção, tá? E hoje, dependendo do lugar, vocês podem encontrar das duas maneiras, tá? Vocês podem encontrar tanto o sentido real da corrente, que é do negativo para o positivo, quanto o sentido convencional da corrente, que é do positivo para o negativo, tá? Aqui em cima mostra, tá, em English, né? Aqui, ó, fluxo real, fluxo de elétrons, né? E aqui o sentido convencional da corrente, tá? Na prática não faz diferença nenhuma isso aqui, tá? Mas se vocês verem algum diagrama lá e se sentirem confusos, achando que eu pegar ratão, não se preocupem, tá? Se vocês tiverem algum diagrama lá, algum exercício, tá? Que a corrente ela flui do positivo para o negativo, não é pegar ratão, é apenas o sentido convencional da corrente, tá? Não precisa se atrapalhar nisso, bem tranquilo. E agora, meus queridos e queridas, tá? A corrente apresenta 2 tipos de comportamento distintos, tá? Que é a corrente contínua, que é quando a corrente elétrica ela flui em apenas uma direção. Isso aqui é útil para usado também em baixas tensões e aparelhos eletrônicos, como pilhas e baterias. E a corrente alternada é a corrente quando ela se alterna o sentido dela periodicamente, usado em altas tensões e transmissão de energia elétrica a longas distâncias. Tendo esses conceitos em mente, gente, assim, ó, eu deixo aqui na tela para vocês, tá, um QR Code e também um link eu vou deixar na descrição desse vídeo para vocês brincarem um pouquinho com o PhET Simulator, tá, que é um simulador de física muito bom de se usar em aulas também, porque vocês podem basicamente fuçar à vontade e eu como professor também posso demonstrar para vocês e fuçar também, né, por causa que eu gosto de ficar fuçando nesses circuitos eletrônicos. Gurizada, eu tô aqui no PhET Simulator, né, fiz um circuito bem simplesinho, aqui uma bateriazinha, os fios aqui, ligando uma lâmpadazinha, e o interruptor também para demonstrar para vocês o que acontece quando o nosso circuito está aberto, tá? Esse circuito ele está fechado agora, os elétrons eles estão saindo do polo negativo. Para quem não sabe, nessa pilhazinha aqui, o preto é o polo negativo e o amarelo é o polo positivo, tá?
Eles saem do polo negativo, passam por todo o circuito, passam aqui pela lâmpada, ligam ela, a lâmpada acaba, né, sendo energizada, e depois eles retornam para o polo positivo. A única coisa, assim, ó, uma das coisas que eu digo para vocês que não condiz muito com a realidade é por causa que aqui, olha, aqui embaixo as cargas elas estão atravessando reto a pilha. Na verdade não, elas parariam justamente no polo positivo, né? Mas isso aqui é um simulador, né? Então nem sempre a gente pode requerer completa realidade, tá? Mas para todos os outros casos é exatamente assim como funciona, tá? Por exemplo, lembra quando eu disse que o circuito é um caminho fechado? Olha só o que acontece a partir do momento que eu pego e abro meu circuito nesse interruptor aqui. A lâmpada desliga, o interruptor está aberto, ele avisa aqui embaixo, e a eletricidade para de fluir. A partir do momento que eu clico de novo, olha só, bem de boas, né? A corrente aqui nesse circuito, gurizada, tá? Ela está se movendo de uma maneira contínua, apenas em uma direção, tá? E é justamente o sentido real da corrente. Aqui eu posso pegar e inverter o sentido para o sentido convencional, e olha só o que vai acontecer. Viu? Indo para a outra direção, mas a lâmpada continua ligada. É apenas uma convenção nossa mesmo, tá? Não faz diferença nenhuma na realidade, meus queridos e queridas, tá? Indo agora, esse circuito aqui preparado, tá? Ele tem uma fonte de energia aqui alternada, tá? E como vocês podem ver, os elétrons ficam indo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, alterando aqui também para o sentido convencional da corrente, tá? Para vocês poderem enxergar um pouquinho melhor como eles ficam alternando o sentido deles o tempo inteiro, tá? Ai, gente, uma coisa importantíssima que a gente não pode deixar de falar é que é o seguinte: a corrente elétrica, quando ela está em um circuito, é importantíssimo que ela esteja ligada a algum aparelho elétrico, eletrônico ou qualquer coisa que ofereça uma certa resistência a ela. Porque quando ela não tem resistência, ela costuma fazer esse caminhozinho daqui, essa corridinha no circuito de uma forma muito mais rápida. E olha só o que acontece quando eu encurto esse caminho do circuito. Nós temos o famoso curto-circuito, que a corrente ela sempre vai seguir, em sua maioria, no caminho de menor resistência. Não toda, mas a grande maioria. Isso daqui, essa voltinha que ela dá é completada em menor tempo do que indo simplesmente por todo o caminhozão de antes. E isso aqui nós estudamos já, é o efeito Joule, tá? Só que o efeito Joule aqui fora de controle acaba botando fogo na bateria, então não façam isso, tá, meus queridos? Muito cuidado na hora de quando for mexer com circuitos na vida real, e também para não acabar molhando eles ou prejudicando de alguma maneira. Então. Bem, seguindo então desse recado importantíssimo, aqui o QR Code pro FET com corrente direta e aqui com corrente alternada, tá? Na verdade, o corrente alternada ele é bem mais completo, tá? Ele tem tanto os componentes de corrente alternada quanto de corrente direta, mas como ele tem mais ferramentas, talvez possa ser um pouquinho maçante. Então, para quem quiser mais simplesinho, mais tranquilo, tentar esse primeiro. Se quem quiser arriscar umas coisinhas mais complexas, pode ir para esse daqui, tá? Depois a gente vai ver que é um negócio muito bom para estudar circuitos, ter isso aqui em mãos também, para conseguir visualizar. Tá? E agora, seguindo nossos estudos, aqui chega aquela parte que eu realmente não tenho como defender se alguém diz que física é basicamente bruxaria, tá? Porque aqui, gente, com os circuitos a gente vai ter que começar a ler os símbolos deles, para entender exatamente o que está acontecendo ali. Porque nem sempre a gente pode desenhar, né? Uma lâmpadazinha, os fiozinhos todos conectados, a gente tem que ser simplistas, né? Tem que ser mais direto, objetivos. O primeiro símbolo que eu trago aqui para vocês, gurizada, é o símbolo de uma fonte, tá? É basicamente o que fornece a tensão elétrica necessária para movimentar as cargas. Pode ser uma bateria, pilha ou gerador, tá? Ou até mesmo ligar na tomada aqui, gurizada. Esse símbolozinho só significa que a energia começa e termina aqui. A corrente. E o próximo símbolo que eu trago para vocês é justamente o resistor, o que a gente mais vai ver nesse estudo aqui, que eles são os componentes que resistem à passagem da corrente elétrica, transformando parte da energia elétrica em calor ou luz, como ocorre em lâmpadas e aquecedores. Também é usado como símbolo genérico para representar qualquer aparelho que consome energia elétrica. Importantíssimos aqui, tá, gurizada? Muito comum representar qualquer tipo de aparelho, tá?
que consome energia elétrica justamente com o símbolo de resistor, tá? Às vezes pode aparecer com um símbolozinho mais específico, tá? Mas é muito difícil aparecer e quando vai aparecer, vai mostrar para vocês também, tá? Tanto os nossos exercícios quanto no Enem também. E para quem for um pouquinho mais curioso, é assim que os resistores se parecem na vida real. Aqui vocês têm, aqui vocês têm resistores, tá? Essas pecinhas que são capazes de resistir à corrente elétrica quando vocês querem controlar o fluxo deles. Cada corzinha, cada uma dessas listrinhas significa uma potência diferente, tá? Tem toda uma ciência por trás de como a gente faz para eles aqui. Nós não vamos entrar em detalhes, mas para quem for querer se aprofundar um pouquinho mais, fica já aqui a dica, né? E aqui uma resistência de chuveiro genérica também. Os chuveiros mais antigos, os de antigamente, os atuais eles são mais ou menos assim, bem doidinho o negócio, tá? E gente, é o seguinte, tá? Os circuitos eles podem ser classificados em 3 maneiras, tá? E tudo depende da maneira como os resistores deles estão associados uns aos outros, tá? bem criativo agora, né? Associados uns aos outros, tá? Vai mudar a maneira como a corrente e a tensão interagem com eles, tá? Mas não se preocupem, é bastante regrinha, tá? Mas vocês estão em boas mãos. Vamos lá! Então, para começar, nós temos aqui os nossos resistores em série, tá? A primeira regrinha que eu trago para vocês é que todos os resistores são percorridos pela mesma intensidade da corrente I, inclusive o resistor equivalente, que a gente já chega lá o que é. Seguinte, tá, gurizada? Eu peguei esse pontinho... Meu Deus, o que é isso? Eu peguei esse pontinho A aqui para representar uma parte do circuito, tanto faz se que é positivo ou negativo, tá? Eu tô um pouco me lixando por isso agora. A gente só quer saber, tá? Dessa partezinha aqui do circuito. E seguinte, tá, gurizada? Aqui, olha, eu digo para vocês que a corrente, ela entra aqui, percorre todo esse resistor aqui e sai pelo ponto B. Não existe caminho nenhum alternativo para a corrente fazer, tá? A corrente é sempre a mesma do começo até o fim, em circuito em série, tá? E, gente, ele tem esse nomezinho, tá? Porque assim como nas séries que a gente assiste na Netflix e por aí, tá? Os resistores estão um atrás do outro, um após o outro, assim como os episódios da série são lançados um atrás do outro, tá? Eles são seriados. Pagando aqui. Aí é o seguinte, tá? Aqui nesse desenhozinho, peguei esse resistor aqui, tá? Resistor 1. E, gente, tá? Embora a corrente seja a mesma para o circuito todo, as tensões, a voltagem, por assim dizer, tá? É diferente para cada resistor. Quanto maior for o resistor, maior vai ser a sua voltagem, tá? E aqui, olha, e todas aqui bem separadinho, tá vendo? Resistor 1, tensão 1, resistor 2, tensão 2, resistor 3, tensão 3. A segunda regrinha que eu trago aqui para vocês, tá, é que a tensão parcial, essas tensões com númerozinhos que a gente tá vendo aqui embaixo, tá? Chamadas aqui de VN, esse Nzinho, gurizada, tá? Significa um número qualquer, ou o número que a gente estiver falando, tá? É o seguinte, em cada resistor é diretamente proporcional à sua resistência elétrica, tá? Ou seja, para eu descobrir qual é a minha tensão naquela área, eu só vou pegar a resistência daquele resistor e multiplicar pela minha corrente, que é única no circuito inteiro, tá? E não nos precisamos nos preocupar achando que isso aqui é uma regrinha nova, tá? Na verdade, gente, se vocês prestarem atenção, isso aqui é apenas a primeira lei de Ohm, só que agora a gente vai estar com esse Nzinho a mais, simplesmente para indicar onde que a gente vai estar fazendo ela, tá? É aquele triângulozinho que a gente já estudou antes. A terceira regrinha aqui é que é o seguinte, a tensão total, ou DDP, é a soma das tensões parciais, ou seja, se eu quiser saber qual é a tensão que percorre esse circuito todo, eu só tenho que pegar e somar as tensões parciais. Todas elas, tá? E a quarta regrinha, e isso aqui é uma coisa que a gente tem que estar fixo aqui na nossa mente daqui pra frente, tá, gurizada? É que é o seguinte, como diz aqui o textinho, é possível substituir toda associação por um só resistor que produz o mesmo efeito. É o chamado resistor equivalente. Ele representa a resistência total do circuito, seja em série ou em paralelo, tá? Em série e em paralelo tem duas maneiras diferentes para achar o resistor equivalente, tá? E em série é o mais tranquilo de todos, porque vocês vão pegar
todos os resistores e vão apenas somar eles, e no final, tá? O circuito se comporta como se fosse um resistor apenas durante o negócio todo, tá? Vocês podem substituir todos esses resistores aqui apenas pelo resistor equivalente, tá? É um artifício matemático e físico que a gente usa aqui e dá certo na prática também, gurizada. Vamos ver aqui agora como é que se faz isso. Mão na massa, tá? Aqui trago para vocês um circuito em série bem simplesinho, tá? E digo o seguinte: o seguinte circuito é percorrido por uma corrente de intensidade I igual a 2 amperes. Eu quero que vocês resolvam o seguinte: a tensão total do circuito, a resistência equivalente e C, mostre por meio dos cálculos que o valor encontrado para a resistência equivalente está correto. E para quem quiser fazer por conta própria, tá? Para quem se sentir um pouco mais confiante, eu sempre vou deixar aqui no cantinho da tela esse reloginho daqui, tá? Vou dar uns 5 segundinhos para vocês, mas não significa que você tem que fazer em 5 segundos. Meu Deus do céu, a gente não é máquina aqui. Quer dizer, suponho, né? Nós não somos máquinas, gurizada, tá? É só para vocês dar aquela pausinha e tentar fazer aí enquanto o vídeo estiver pausado, né? Se conseguiu, perfeito, ótimo. Se não conseguiu, vamos lá. Estamos aqui para errar mesmo. Agora que é a hora de errar, a gente está aprendendo. Nas nossas aulas, ou a gente acerta ou a gente aprende. Errar jamais. Porque se a gente aprende com nossos erros, a gente erra nunca. Assim, nada está perdido, tá? Vamos lá. 5 segundinhos então para quem quiser fazer. Beleza, então, continuando aqui. Seguinte, tá, gente? Vamos lá. Primeira coisa que tem que fazer, tá? A tensão total do circuito. Para descobrir qual é a minha tensão total do circuito, eu tenho que primeiro calcular quais são as tensões parciais desse circuito aqui, tá? Eu digo para vocês, disse para vocês, tá? Que isso aqui todo é percorrido por uma tensão de 2A. E para mim descobrir a tensão parcial é nada mais, nada menos, tá? Do que tensão parcial em um certo ponto igual a resistência naquele ponto vezes a minha corrente do circuito inteiro, que é igual em todas as partes, tá? Então eu vou dividir aqui o meu circuito e só substituir aqui a formulazinha, tá? Eu vou chamar isso aqui de R1, R2 e R3. Se quiser chamar ABC, Y, X, Z, tanto faz, tá? À vontade eu estou chamando assim agora. Cada um tem uma maneira de fazer a sua própria coisa, tá? E aí todo mundo vai chegar aqui na resposta certa. Vamos lá. Tá? Eu tenho aqui a minha tensão parcial no ponto 1 é igual a minha resistência de 10 ohms vezes a corrente de 2. 2 vezes 10 é 20. Tá aqui que minha primeira tensão parcial é 20 volts. A segunda aqui, tá? Tensão no segundo ponto, a resistência do segundo ponto vezes 2. 2 vezes 20 vai dar 40 volts. Eu acho que vocês conseguem já imaginar o que vai acontecer aqui também, tá? Então já vou botar aqui a resposta direta, 60 volts. Perfeito. Agora para mim saber a minha tensão total desse circuito inteiro, é só eu somar as parciais, tá? Ou seja, 20 mais 40 mais 60 igual a 120 volts. Aqui a tensão total do meu circuito. E agora, para mim saber a minha resistência equivalente, coisa mais fácil do mundo, só pegar, apagar aqui um pouquinho em cima, só pegar e somar os meus resistores. Tem o meu resistor equivalente. Então assim vai ficar 10 mais 20 mais 30. 10 mais 20 é 30, 30 mais 30, 60 ohms, porque são funções de resistência, né, gurizada? Então aqui tem a resposta da minha letra A. Opa! Cortei meu Vzinho aqui. E aqui tem a resposta da minha letra B. Agora como é que eu faço aquela letra C? Gente, seguinte, tá? Aqui. Mostre por meio dos cálculos que o valor encontrado para a resistência equivalente está correto. Seguinte, eu vou limpar tudo isso aqui, deixar só... Opa! Só as respostas certinhas. Bem, deixando aqui um pouquinho mais limpo para a gente fazer esse último cálculo aqui, que também é bem simplesinho, tá? Seguinte, eu disse que esse circuito todo aqui é como se fosse um circuito com apenas um resistor de 60 ohms sendo percorrido por uma corrente de
2 amperes, tá? Então, se eu quiser dizer aqui na letra C, tá? Por exemplo, eu vou usar a minha tensão para fazer a prova real. Gente, como é que eu faço para achar a tensão em um circuito? Ou até um componente eletrônico lá na nossa primeira lei de Ohm, tá? É só eu pegar e multiplicar a minha resistência pela minha corrente. A minha tensão total. Bota aqui o Tzinho, tá? Fica mais bonitinho. A minha tensão total é igual a 60 vezes 2, que é igual a 120 volts, viu? Deu a mesma coisa com nós calculando ela parcialmente, tá? Então isso aqui mostra que sim, esse resistor equivalente realmente faz sentido na vida real. E pulando aqui pro FET rapidinho, eu fiz um circuito em série para demonstrar para vocês uma das características importantes desse tipo de circuito, que quando a gente interrompe ele, peraí, vou desligar aqui um pouquinho os elétrons para ver melhor, tá? Quando a gente interrompe esse circuito em qualquer parte dele, ele simplesmente para de funcionar. Aquelas lâmpadas estão desligadas agora, ligada, desligada, ligada, desligada, fechado, aberto, fechado, aberto. Tá? Mesmo que eu pegue e desligue ele aqui no meio, interrompa ele aqui no meio, nem essa daqui que estava antes desse interruptor, ela é ligada, tá? Também é importante dizer que a tensão gerada por essa pilhazinha daqui, ela é dividida entre essas duas lâmpadas, tá, gente? Ou todos os circuitos todos os eletrônicos que estiverem ligados a esse circuito. Se eu pegar e conectar mais uma lâmpadazinha, peraí, vou mexer aqui no meu circuito. Se eu pegar e conectar outra lâmpadazinha aqui, olha só, vou deixar os raios, esse raiozinho aqui de luz se tocando, para vocês verem a diferença. Conecto outra lâmpadazinha aqui agora, olha só o que vai acontecer. A tensão está sendo dividida agora com uma terceira lâmpada e elas não brilham com a mesma intensidade, tá? A tensão, novamente, a tensão ela é dividida entre os componentes, os resistores, as lâmpadas, os eletrônicos que estão ligados neste circuito, ok? Se a resistência entre eles é igual, vou botar aqui os valores, tá? Ela é dividida por igual. Porém, se a resistência ela é desigual, a tensão maior vai para o objeto que tem maior resistência. Aqui, ó, aumentando isso aqui para 25 ohms, olha só como o brilho dela fica mais forte do que a das outras. E conforme eu vou aumentando a resistência dela, mais tensão ela recebe, com mais potência ela funciona. Continuando nossos estudos aqui agora, o próximo tipo de circuito que nós veremos é justamente o circuito em paralelo, porque enquanto no circuito em série eles estavam um atrás do outro, agora os resistores estão paralelos uns aos outros. A primeira regrinha é que todos os resistores são submetidos à mesma DDP-V, também conhecido como tensão, inclusive o resistor equivalente. Ou seja, no circuito em série, tá? Durante todo o circuito, a nossa corrente era a mesma em todos os pontos. Aqui, agora, no nosso circuito em paralelo, a tensão é a mesma em todos os pontos. O que acontece com a corrente aqui? A corrente vai se dividir aqui, gurizada, tá? Eu tenho um ponto A e um ponto B. Tanto faz se ele é positivo ou se ele é negativo. Eu só estou dizendo que a corrente, ela sai do ponto A, vou fazer aqui do ladinho, ela se divide entre os diferentes caminhos em paralelo onde os resistores estão presentes, ok? E aqui no ponto B, ela se junta novamente. O importante, gente, é que cada pontinho A diferente, ele se conecta novamente a um ponto B, tá? A tensão em qualquer um desses pontos aqui é igual sempre. A única coisa que vai mudar entre esses resistores é o quanto da corrente eles estarão recebendo, ok? Segunda regrinha, a intensidade da corrente parcial que percorre cada resistor é inversamente proporcional à sua resistência Rn. Ou seja, vou apagar aqui rapidinho para ficar um pouquinho mais limpo, a gente desenhar agora. Ou seja, agora é só a gente usar aqui a nossa querida e amada primeira lei de Ohm, a nossa amiga certa nas horas incertas, tá? Só que agora, assim como no circuito em série, ela foi adaptada para o circuito aqui, deu ruim, chama o ruim,
ela foi adaptada para o circuito em paralelo, ok? Aqui, olha, gente, a regrinha é a mesma. Se eu quero encontrar a minha corrente, eu faço essa corrente igual a tensão, aqui como V, mas lembrando que V e U significa a mesma coisa, tá? V e U significa a mesma coisinha, dividida justamente pela minha resistência que eu estou medindo agora no local, tá? Não é uma regrinha nova, é só uma maneira diferente de escrever uma coisa que nós já estamos familiarizados. Se vocês quiserem continuar usando a primeira lei de Ohm naquele triângulozinho, à vontade, tá? Só quero que entendam que a tensão é a mesma para todas as partes do circuito, enquanto a corrente é diferente para cada resistor. E para mim saber a corrente total que passa por esse circuito, é só eu pegar e somar as correntes parciais em cada resistor. Muito parecido, vou voltar aqui um pouquinho na nossa aula, muito parecido aqui com a tensão do circuito em série, onde eu tenho que somar todas as tensões parciais. No circuito em paralelo, eu apenas... No circuito em série, eu somo agora as correntes parciais. E para meu resistor equivalente, aqui agora, gurizada, nós temos duas regrinhas distintas que nós podemos usar para encontrar o mesmo resultado, tá? O resistor equivalente do circuito paralelo, ele pode ser encontrado achando, tá? Através dessa formulazinha aqui em cima, que é o inverso do resistor equivalente igual ao inverso dos resistores no circuito paralelo. Porém, essa daqui é um pouquinho mais difícil, um pouquinho é o eufemismo, né? É um tanto quanto mais difícil de calcular na mão, e também que no final nós vamos ter que inverter esse resultado daqui, justamente para encontrar o nosso valor real do resistor equivalente. Portanto, tá? Se vocês têm calculadora em qualquer outro momento que não seja Enem, uma prova que não permita consulta, né? Essa daqui é a melhor se vocês tiverem uma calculadora em mãos, porque vocês só pegarem o valor de todos os resistores, adicionar nessa equaçãozinha e vocês encontram o resistor equivalente de vocês. Porém, tá? Quando a gente está fazendo as coisas na mão, ou até de cabeça, para os que são mais brabo, né? Isso aqui fica um pouquinho mais complicado. Então, essa segunda relação aqui embaixo, ela pode nos ajudar mais e vai ser justamente como eu vou calcular com vocês, tá? Porém, nós só podemos usar ela de 2 em 2. Como assim, professor, tá? Embora aqui, gente, tá, eu tenha colocado R1 e R2, não significa exatamente que a gente vai usar apenas o R1 e o R2 de um circuito, tá? Em alguns lugares aparece também como RY vezes RX dividido por RY mais Rx. Os dois estão corretos, tá? O importante para vocês entenderem é que se vocês quiserem usar essa equaçãozinha daqui de baixo, nós só podemos calcular 2 resistores por vez, tá? Funciona apenas 2 em 2. Como assim? Estão vendo aqui nesse quadrinho, muito similar também aos circuitos em série, todos esses resistores aqui podem ser considerados como se fosse um resistor apenas, que é o nosso resistor equivalente, tá? Só que enquanto nós estamos usando essa equaçãozinha aqui de baixo, eu vou apagar aqui os outros em cima, essa equaçãozinha aqui de baixo, tá? Nós iremos selecionar, por exemplo, esses dois resistores aqui, acharemos um resistor parcial, tá? Um resistor total equivalente parcial, vamos chamar de REP, ou só um resistor mesmo. Deu. Um resistor qualquer, tá? E agora esses dois resistores aqui vão ser considerados um resistor apenas. Se eu fosse reescrever, se eu fosse reescrever esse circuito aqui agora, ele seria dessa maneira. Aqui eu tenho o meu resistor 3 e aquele meu resistor grandão ali em cima, tá? E agora, tendo esse valor desses dois aqui de cima, eu vou pegar e repetir essa continha aqui, agora com esses dois resistores. Fazendo isso, eu vou finalmente achar este meu resistor equivalente do circuito inteiro. Meu Deus, parece coisa demais? É um pouquinho, mas não é nada muito difícil. É um passo a passo bem tranquilo de seguir. Vamos aqui agora para o exercício, botar a mão na massa para ficar um pouquinho mais tranquilo de resolver.
Pulando aqui de novo pro FET, montei um circuitinho em paralelo muito parecido com o que nós tínhamos visto antes. Vou tirar aqui os elétrons pra gente ficar um pouquinho mais fácil de enxergar. Aqui o brilhinho das lâmpadas, tá? E, gente, a maior diferença do circuito paralelo pro circuito em série nesse quesito aqui é que, olha, enquanto no circuito em série, se eu pegar e desligar, aqui, interromper a corrente em qualquer ponto, o circuito todo para de funcionar. No circuito em série, se eu desligo uma parte do circuito, as outras partes continuam funcionando ainda. Tá vendo aqui, olha, eu desliguei aqui, essa lâmpadazinha está funcionando. E vocês estão vendo que, independente de quantas lâmpadas estão conectadas, a intensidade do brilho é a mesma, ela não diminui. Isso aqui acontece justamente porque a tensão é dividida por igual entre todos os aparelhos. Lembrando que se vocês têm um aparelho eletrônico que está sendo percorrido por uma tensão menor do que ele precisa para ele funcionar, ele vai funcionar com uma potência menor. E se ele estiver sendo percorrido com uma resistência maior, ou ele vai funcionar de uma maneira muito mais intensa, ou ele vai acabar queimando. É justamente aquele perigo de conectar um aparelho de 110 volts numa tomada de 220 volts, ok? Então, gente, se vocês quiserem brincar aqui, tá? O FET ele é bem completinho para vocês fazerem o tipo de circuito que vocês quiserem. E o melhor de tudo, lembra daqueles simbolozinhos que a gente estava trabalhando? Ele tem aqui justamente para vocês poderem olhar, bisbilhotar como é que é na vida real, mas também aqui embaixo ele tem justamente como é representado em circuitos. Mas só olha esse símbolozinho daí, tu não mostrou para nós. Sim, ele é um símbolozinho que o FET usa para lâmpada, tá? Porém, olha aqui o símbolozinho de resistor, viu? Nós temos um resistor aqui também. Se vocês quiserem substituir, vai dar na mesma também. Ele também tem os diferentes valores e equipamentos para vocês poderem medir a tensão, a corrente, em diferentes pontos dele também, que a gente vai ver mais para frente. Então, bem completinho para vocês brincarem. Aqui, ela tem outros componentes aqui também. Uma fonte alternada de energia, uma lâmpada, resistor, capacitores. Tem bastante coisinha aqui também. Aqui, equipamentos que são condutores, uma mãozinha para dar choque, para dar choque também e um cachorro. Ai, meu Deus do céu, gente, não façam o cachorro de vocês ser parte do circuito, pelo amor de Deus, tá? Tá? Apresento esse circuito aqui para vocês e eu quero que vocês me façam o seguinte. Letra A, o resistor equivalente, quero que vocês encontrem. Encontre também a corrente total desse circuito e mostre por meio dos cálculos que o valor encontrado para a resistência equivalente está correto. Beleza, então, uma informação adicional para a gente levar em consideração é que esse circuito ele é percorrido por uma tensão de 120 volts. Isso aqui vai ser mais importante para mais tarde, tá? Por enquanto, aqui para a letra A, vamos tentar encontrar o resistor equivalente. Passando aqui para o próximo slide, que está um pouquinho mais limpo, tá? Eu vou pegar e reescrever aqui aquela minha funçãozinha que vai nos ajudar aqui agora, que o resistor equivalente é igual ao resistor 1 vezes o resistor 2 dividido pela soma desses resistores. Quem é 1, quem é o 2, vocês decidem. E eu vou decidir que eu quero começar aqui, tá? Usando esses dois resistorezinhos. Eu vou reescrever aqui com os valores adicionados, tá? Vou dizer que 6 vezes 12 dividido por 6 mais 12. Isso aqui vai dar 12 vezes 6, 6 vezes 2 dá 12, 6 vezes 1 dá 6, mais 1, 7, 72, 72 dividido por 18. Ok, quanto é que é 72 dividido por 18? Vamos fazer na força bruta, tá? 72 dividido por 18. Se eu fizer, sei lá, 72, vamos dizer 18 vezes 3, quanto é que vai dar? Vai dar 24, 3 vezes 1 vai dar 3, mais 5, 54, não, ainda não dá. Vamos tentar 18 vezes 4, 4 vezes 8 vai dar 32, 4 vezes 1 vai dar 4, mais 3, 72. Aqui achei, tá? Então, vai dar 4, 72 menos 00, e beleza, então achei aqui o meu resultado. Esse resistor todo aqui vai valer 4. Então esses dois resistores é como se o meu circuito tivesse, na verdade, um resistor equivalente de 4 ohms. Vou reescrever ele aqui agora, só apagar aqui rapidinho. Deu, reescrevi também aquele meu 4 ali que tinha ficado meio feiozinho, tá?
Agora, refazendo esse circuito aqui, tá? Vou redesenhar ele dessa maneira. 120. Aí, aquele resistor que a gente não mexeu continua ali, tá? E esse resistor que nós achamos agora é um resistor equivalente de 4 ohms. Aqui em cima também é de 4 ohms. Agora eu vou pegar e fazer esses dois aqui. Botando a equaçãozinha aqui do meu lado e substituindo os valores. 4 vezes 4 dividido por 4 mais 4. Isso aqui vai dar 16 dividido por 8, que é igual a 2 ohms. Portanto, esse circuito todo é como se, na verdade, fosse um resistor de apenas 2 ohms. Resposta da letra A, resistor equivalente igual a 2 ohms, viu? Nós temos que fazer de 2 em 2 para encontrar justamente esse resultado, tá? A gente não pode se afobar e fazer todos eles ao mesmo tempo. Também aqui, gente, uma coisa que eu não mencionei ainda, tá? Importantíssimo que esses dois que vocês escolherem, eles sejam um mais próximo do outro, tá? Como assim, professor? Por exemplo, tá? Eu não posso pegar esse resistor aqui e fazer esse resistor, tá? A gente pode acabar se complicando, pode ter casos que funcione, mas vocês podem se complicar um pouquinho, tá? Sempre escolham fazer justamente o que estão mais próximos, ou esse com esse, tá? Ou, opa, meu Deus, como é que voltou? Ou esse com esse. Vamos para a letra B agora, tá? A corrente total. Ixi, como é que eu faço agora para achar a corrente total? Facinho, gente, tá? Vou pegar, apagar aqui de novo. Apagado tudo aqui bonitinho, nem eu vou voltar lá para aquele slide onde tem aquelas equaçõezinhas, eu só vou botar aqui a nossa amiga seta para as horas incertas. A primeira lei de Ohm também... Opa, a primeira lei de Ohm também conhecida como deu ruim, chama o Rui. Aqui, deu ruim, gurizada, chama o Rui. Perfeito, tá? Agora eu vou pegar e dizer que esse daqui é o meu resistor 1, esse aqui é o meu resistor 2 e esse aqui é o meu resistor 3. Simplesmente por causa que a corrente está se dividindo aqui primeiro entre eles, tá? Aqui eu tenho minha corrente 1, aqui minha corrente 2 e aqui minha corrente 3. Sora, eu não quero fazer assim, eu quero dizer que o de cima é o 1 e o de baixo é o 3. À vontade, gente, tá? Aqui só vai mudar a nomenclatura, a coisa é a mesma ainda, tá? Chamar um cavalo de vaca vai dar na mesma, só vai fazer isso parecer meio doidinho. Vamos lá pro primeiro aqui. Fazendo então, a minha corrente I1 é igual à minha tensão do circuito, que lembrando, um circuito paralelo, a tensão U, o valor aqui de V, tá? É igual em todos os pontos, dividido pela minha resistência naquele ponto que eu estou medindo. Aqui a minha tensão é de 120, igual para o circuito todo novamente, dividida por 12 ohms, tá? Mais tranquilamente, isso aqui é igual a 10, tá? 120 dividido por 12 vai dar 10 amperes. Agora, para a segunda região, eu tenho o quê? Eu tenho ainda a mesma tensão de 120, um resistor de 6 ohms, isso aqui vai dar 20 amperes. Opa, vou botar aqui o 2 bonitinho. E por último, tá? A minha corrente passando em 3 é 120 dividida pelo resistor de 4, que vai dar 30. Beleza, então, 30 amperes. Não vamos esquecer as unidades, tá? Beleza, então. Agora, para mim saber a corrente total do circuito, é só eu pegar e somar essas três aqui. Eu tenho aqui 10 mais 20 vai dar 30 amperes, tá? Mais 30 vai dar, então, 60 amperes. Essa daqui é a resposta da minha letra B, 60 amperes. Total igual a 60 amperes. E agora para a letra C, existem várias maneiras de a gente comprovar que isso aqui está correto, porque na verdade, gente, a C, tanto desse exercício daqui, esse exemplo daqui, quanto do circuito em série, é apenas a prova real. Como vocês quiserem fazer a prova real, vai à vontade, tá? Já como a gente tem aqui o valor da tensão, eu vou pegar e usar isso aqui, eu vou dizer como se a gente não tivesse esse valor, tá? Então eu vou botar aqui a primeira lei de Ohm, tá?
ficou muito feio isso aqui, perdão, gurizada, tá? E eu vou dizer como se eu quisesse descobrir a tensão dessa bateria, tá? Como é que vai fazer? Vou fazer U igual a R vezes I. O meu R eu já tenho que vale 2 ohms vezes a minha corrente de 60 amperes. Isso aqui vai dar tensão igual a 120 volts, o mesmo valor dessa bateria. Fiz a prova real, tranquilaço. Querem fazer encontrando os valores à vontade. Para esse exercício aqui, é isto que eu trago para vocês. E o último tipo de circuito aqui agora é o circuito misto, também conhecido como associação série-paralelo, pois ele contém elementos, partes do circuito que estão em paralelo, partes do circuito que estão em série, ok? Por isso se chama misto, tudo junto e misturado. Aqui nesse exemplo, nós temos justamente uma parte desse circuito que está em série, um resistor com outro, porém esses dois resistores e o resistor equivalente deles está em série com esse resistor pequenininho aqui embaixo, o resistor 2 ohms. Como que eu faço para encontrar então o resistor equivalente desse circuito? Vamos começar por partes. Vou primeiro fazer essa partezinha daqui, tá? A minha partezinha em paralelo. Vou pegar as regrinhas lá do circuito em paralelo. Vou multiplicar esses dois valores, 4 vezes 4, e dividir pela soma deles. Isso aqui vai dar 16 dividido por 8, que vai dar 2 ohms. Ok, vou reescrever esse circuito agora. Isso aqui tudo vale como 2 ohms. E só copio o meu 2 ali de baixo. E como é que a gente faz mesmo para descobrir o resistor equivalente no circuito em série? Apenas somar os dois valores. Isso aqui tudo então vai ser um circuito com uma resistência equivalente de 4 ohms, tá, gente? Vocês vão ter que fazer por partes e nós vamos calcular por partes. É muito importante a gente perceber quando que isso aqui vai estar acontecendo. E também quais partes do circuito estão em série e quais partes estão em paralelo. E bem, uma nota adicional que eu trago aqui para vocês, gente, tá? É que nem sempre a gente tem que achar o resistor equivalente para fazer as continhas com os circuitos, tá? Muitas vezes, em muitos exercícios, eles vão pedir para vocês darem atenção à corrente, não do circuito todo, mas em uma parte dele apenas. Por exemplo, nesse circuito aqui, tá? Que é um circuito em série, que nós sabemos que o circuito em série, ele é percorrido pela mesma corrente em todos os pontos, tá? Mesma corrente I em todos os pontos. Porém, a tensão, ela é diferente em diferentes pontos, tá? Você tem uma tensão 1 aqui, uma tensão 2 aqui e uma tensão 3 aqui. E um exercício em específico pode pedir para vocês não qual é a tensão total do circuito todo, que realmente dependeria do resistor equivalente, tá? Ela pode pedir qual é a tensão nesse ponto aqui entre R2 e R3, tá? Para isso, vocês iriam calcular apenas estes resistores aqui, tá? Nesse exemplo aqui hipotético, mas, gente, não se preocupem, tá? Vamos fazer uns exercícios aqui agora para a gente ir treinando isso, tá? Vocês também podem ir justamente buscar naqueles exercícios que eu coloquei no primeiro PDF que eu disponibilizei para vocês. Eu decidi refazer esse PDF aqui justamente por causa que, eu queria deixar mais bonitinho, e 2, tinha algumas informações que são importantes também, que podem cair na hora do Enem, e também para quem for, né, um dia trabalhar com isso, já começa a se familiarizar aqui com os diferentes equipamentos eletrônicos, que é justamente o que trago para vocês aqui agora. Nós temos 4 tipos de aparelhos de medição, tá? Que é o amperímetro para medir a corrente, o voltímetro para medir a voltagem, a tensão, e o ohmímetro para medir a resistência. Nomes bem criativos, né? Vocês só pelo comecinho vocês já devem saber qual tipo de coisa eles estarão medindo. Ohms para resistência, amperímetro. Amperímetro para medir ampérios, tá? A minha corrente. Vou ter aqui também para ficar padrãozinho. Meu voltímetro para medir justamente a minha DDP, ou tensão U ou tensão V, tudo a mesma coisa, lembrando, tá? E o multímetro, o que será que ele mede? Não, gente, o multímetro, ele é um equipamento que ele é a junção de todos esses juntos. Mas vamos analisar eles um por enquanto, tá? O amperímetro,
Ele mede a corrente elétrica em amperes e a ligação dele deve ser feita em série com o circuito, justamente porque ele tem uma resistência muito baixa, praticamente nula, tá? Se vocês forem ligar ele em paralelo com outro circuito, lembra o que acontece quando a gente oferece um caminho de menos resistência para a corrente? Ela vai seguir aquele caminho e vocês vão ter o temido curto-circuito. Cuidem muito disso se um dia forem operar um amperímetro, tá? O voltímetro, que mede a minha tensão, DDP ou diferença de potencial, tá? A ligação dele deve ser feita em paralelo com o componente que vocês estão estudando. E a característica aqui que eu trago para vocês é que ele tem uma resistência interna muito alta, justamente para não permitir a passagem de corrente, uma corrente significativa, né? Evitando alterar o funcionamento do circuito. E o cuidado que você deve ter com ele é que, se ligado em série, não medirá corrente e pode alterar o circuito, tá? Então aqui o maior perigo que vocês têm com o voltímetro é de não conseguir uma leitura correta. Não tem por que ter medo de curtos-circuitos aqui, mas também não vamos exagerar, né, gente? Pelo amor de Deus. O ohmímetro, ele mede a minha resistência elétrica, a ligação dele deve ser feita diretamente no componente com o circuito desligado, tá? Porque o ohmímetro, ele vai induzir uma corrente, uma pequena carga ali, tá? Para justamente calcular qual é a resistência que está passando por ali, tá? Aqueles cálculos que a gente faz na mão, ele faz no computadorzinho interno dele, tá? E o cuidado é nunca usar com circuito energizado, porque pode danificar o aparelho e causar curtos também. E por último, e certamente não menos importante, nós temos o multímetro, que ele é capaz de realizar todas as medições dos aparelhos que nós vimos até agora em um aparelhinho só, apenas alterando o modo de medição dele. Porém, dependendo de como ou o que nós estamos medindo, nós temos que seguir os mesmos cuidados que tivemos com os outros aparelhos, tá? Se ele está funcionando como um amperímetro e medindo a corrente, ele deve ser ligado em série, se não tem curto. Se estiver medindo a tensão como voltímetro, tem que ser ligado em paralelo. E também, se estivermos vendo a resistência de algum circuito, ele tem que estar desligado, tá? Senão vai dar treta, para não falar outra coisa. Tendo visto todos os aparelhos, então, bora mão na massa, gurizada. Aqui trago para vocês, tá? Uma das frases dos maiores filósofos de todos os tempos, que é: desenvolver a mente é como fortalecer um músculo. Apenas com treino e dedicação é possível evoluir. Gente, não é ficando em casa parado no sofá que a gente vai ficar mais saudável, e não é apenas olhando e vendo as coisinhas que a gente vai aprender de verdade ou fixar nas nossas cacholinhas. A gente tem que trabalhar, exercitar, seja no teórico ou no prático. A nossa cabecinha precisa de exercício, tanto quanto o nosso corpo. Essa coisinha entre as orelhas não é apenas para fazer peso ou de bonito. Bora botar para trabalhar. Se vocês quiserem, vai ser no mesmo formato aqui, tá? Eu vou ler o enunciado, dar 5 segundinhos para vocês. Quem quiser fazer sozinho, pausa e depois despausa para a gente continuar. Mas qualquer coisa eu vou estar fazendo com vocês em aula também. Se vocês quiserem trazer algum exercício de fora desses 4 aqui, sintam-se à vontade, tá? Esse é o final de semana que vai cair justamente física no Enem, tá? Então a gente está um pouquinho apertado aqui no cronograma, mas vamos lá, gente. A gente consegue. Ah, gente, aqui, olha, depois de terminar a gravação do vídeo, que eu pensei, devia ter feito uma tabelinha, né? Então, aqui uma tabelinha pra vocês, pra ajudar um pouquinho também na hora dos estudos, né? Mostrando aqui exatamente a corrente total, tensão total, resistor equivalente e os resistores em série e paralelo, tá?